Queridos irmãos, dirigentes, a paz do Senhor. Aqui é o Bispo Samuel Ferreira. Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 4 de fevereiro de 2025. Prezados irmãos, hoje, exatamente 4 de fevereiro, o meu canal se livra de 2 strike, um há 6 dias e outro hoje, pela tarde. Strike é golpe que o YouTube dá quando se viola algumas regras estabelecidas pela plataforma. Por exemplo, quando a gente publica algo aqui que alguém reclama direitos autorais. Tem as regras para você publicar. E o meu canal, a partir da pregação de Elemai Cabral, que foi banida de todos os canais, a Rede Brasil e a CLC, que envolve a DNews, que envolve a Berea, que envolve a Rede Brasil e também as 22, ou são 18 rádios de 18 transmissoras, 18 rádios, né? Elas entraram contra mim no YouTube solicitando a retirada de 8 vídeos, 2 vezes, né? 4 vídeos em cada vez do YouTube alegando direitos autorais. Agora, é importante frisar que canais, como tem outros aí, publicam na íntegra, sem comentários, porque é para elogiar. Quando eu aqui publico, criticando, mostrando, denunciando a farsa, a mentira, eles reclamam junto ao YouTuber e o YouTuber toma a providência de deletar os vídeos. E quando eles deletam, eles punem o nosso canal. Inclusive, uma das formas de punir é diminuir drasticamente o alcance dos vídeos. Daí, as visualizações caírem drasticamente. Mas espero que, passada essa turbulência, essa tempestade, o YouTube volte a oferecer os vídeos publicados por mim, que considero que são altamente relevantes para o público evangélico. Irmãos, dito isto, o que está acontecendo no meio evangélico? Irmãos, coisas estranhas, entre aspas, porque quem conhece a palavra de Deus, quem conhece as profecias e as previsões, entendem perfeitamente. Mas algo assombroso, estrondoso está acontecendo, principalmente no Brasil, com relação às diversas convenções e com relação àqueles que se propõem a fundar igreja com a pretensa finalidade de pregar o evangelho e ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação das almas. Irmãos, salta aos olhos que esses grandes pregadores, presidentes de convenção, você tira pelo daqui, há uma exposição exacerbada. Os focos das diversas localidades, dos diversos meios políticos e religiosos, eles são direcionados para as figuras desses gestores, desses homens que dirigem igreja. De tal sorte que eles passam a serem considerados como seres altamente importantes, como seres criadores, mantenedores, como seres dignos de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque são capazes de dirigir, são capazes de mostrar a grandeza nas rádios, na televisão, na internet. Você tira por aqui. Em qualquer cidadezinha aqui de Pernambuco, quando se tem um anúncio que não se fazia na internet, de Santa Ceia, de Santa não, que de Santa não tem nada, de ceias, o que é que acontece, irmãos? Coloca-se o banner do gestor presidente. Igrejas que ele nunca foi lá, mas é assim. Então passaram a ser estrelas cadentes para quem tem os olhos espirituais. Eu vou mostrar aqui a vocês uma sequência de vídeo sobre a morte da bispa, da pastora Keila, esposa do pastor Samuel Ferreira. O pastor Samuel Ferreira é uma grande liderança, um grande pregador. Ele é um grande apresentador, vamos dizer assim, de espetáculo, né? E apesar das pessoas o terem como forte,
como promotor da fé, como indicador do caminho da salvação, como ele, muitos outros. Mas diante de um golpe que foi o golpe da morte agora, irmãos, me permitam dizer, vergonhosamente, o homem desaba, como aqueles que não têm esperança e como aquele que sempre pregou que não vive. É a realidade, eu não posso fugir disso. Então eu vou trazer aqui uma sequência de vídeos para vocês, tá? Onde vocês vão ver aí, primeiro, vejam aqui a chegada dele como um pop-star, uma estrela para o sepultamento da esposa. Prestem atenção ao carro, prestem atenção aos cordões de segurança, aos anunciantes, ao grito das pessoas, ao delírio das pessoas, e abrem a porta do carro e ele se apresenta como uma autoridade, como o Papa. Esse pastor Samuel Ferreira, me alimentei bastante com suas pregações, profundo conhecedor da Bíblia, infunde em você a palavra de Deus. E a palavra de Deus ouvida, descendo ao coração, ela promove a fé e promove a salvação. Mas infelizmente esses homens que são instrumentos para isso, muitas vezes estão longe, muito longe daquilo que se prega. Meus irmãos, diante desse golpe, a pessoa que prega diariamente a Bíblia, como eu falei, infundindo a fé, a confiança, né, nas pessoas, na palavra e na pessoa de Jesus, apresenta-se frágil, com uma postura totalmente inadequada. Isso porque o primeiro indício é que vive o que não prega, é que traz para si os focos quando o foco ou os focos deveriam ser direcionados a Jesus. Então vejam aqui, como eu já falei, a chegada dele nesse carro como um popstar, não é verdade? Como uma pessoa, como o Papa, uma liderança, uma autoridade, uma pessoa, uma estrela. E aí agora, vocês vão ouvir, irmãos, o vídeo dele, com a voz, um áudio dele com a voz embargada. E nesse áudio a gente vai apresentar a você aquela extasiante aparência de alegria, de felicidades, mas muitas vezes a gente não sabe o que está por trás dessas caricaturas. Queridos irmãos, dirigentes, a paz do Senhor, que é o Bispo Samuel Ferreira. Como os irmãos sabem, Jesus recolheu a minha esposa e eu mudei o culto para segunda-feira, porque eu quero todo mundo na segunda-feira lá amanhã, todos. Haverá chamada. Eu não quero que aconteça como o Lupécio aconteceu. Por regional, eu quero 80 pessoas por regional, para dar média de 5, 6, 7, que era para rotar aquele tempo. É a última homenagem que eu posso fazer para minha esposa, que vocês podem fazer juntos. Por favor, não me decepcione. Não vá só. Não faça isso, você vai criar uma mágoa no meu coração que talvez eu nunca cure. Por gentileza, estou esperando vocês lá. Um abraço. Tira por aqui, porque hoje eu soube que a família Alves toda está com depressão. Daí a necessidade dessas viagens, dessas apresentações, destas festividades para maquiar, conforme o pastor Elianai Cabral, que tudo é maquiagem. É um brilho aparente que não é um brilho real. É um brilho fabricado, é uma farsa, é um engano. E o corpo humano, por mais que tente a mente enganar, mas irmãos, com o tempo, e é o que a gente está percebendo, o corpo começa a apresentar a fraqueza, a desilusão, levando à depressão, que é o que me disseram que eles estão, a família toda, porque estão fora da palavra, se meteram a enganar, a ludibriar. Então, irmãos, a partir de amanhã, hoje já, eu vou trazer para vocês aqui, é muita informação, os canais estão aí a todo vapor publicando, tá? Há muitas informações, que perguntas no ar. Uma coisa eu quero dizer, a Bispa Keila se apresentava com uma grande liderança
talvez como um modelo, talvez como um exemplo. Não sei quantas vidas foram restauradas sim por ela, pela sua pregação, pela sua instrumentalidade, pela exposição da palavra, pela capacidade de mudar caminhos e atitudes de pessoas com a pregação da palavra ou exemplos diversos. Mas, por trás disso tudo, estava uma vida frágil, dependente de remédio, que foi levada à depressão e que se tem muitas dúvidas sobre a morte e como ela está sendo tratada. Coisas tremendas, um espetáculo. Irmãos, esses homens estão no caminho errado. Irmão Josué, você tem certeza disso? Tenho. Biblicamente. E eu quero justificar. Isaías capítulo 42. Uma mensagem profética, messiânica. Isaías disse: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Irmãos, aqui está falando uma profecia messiânica de Jesus, o Filho de Deus que revelou o Pai. Deus colocou sobre ele o seu Espírito. Aquela Trindade Santa que estava no princípio das coisas, e agora Jesus desce e Deus o Pai coloca sobre ele, unge Jesus com o Espírito Santo para produzir juízo, justiça entre os gentios. Ele foi o eleito de Deus. Você está lembrado de que quando ele se aproximou para ser batizado por João Batista, quando ele ia saindo das águas, o Espírito Santo de Deus, em forma no corpo de uma pomba, pousou sobre ele e uma voz ecoou dos céus e disse: eis aí o meu filho amado, em quem se alegra a minha alma. A ele ouvi. Mas sobre Jesus estava dizendo Isaías: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. É isso que você tem visto e ouvido desses líderes? Ou são que você tem ouvido e visto pirotecnias, gritos, exposições mirabolantes, focos, a mídia toda, televisão, internet, cartazes, viagens para o exterior, apresentações, gritos de euforia, aplausos efusivos? Está na contramão do próprio autor da salvação. Não se exaltará. Será que você pode dizer isso dos seus líderes? E nem fará ouvir a sua voz na praça. Porque o poder, a virtude e a unção repousava sobre ele. Irmãos, quem tem de Deus o poder, a unção e a virtude não aparece, não grita, não se exalta. E sim, os efeitos são vistos. Apesar de todas essas exposições, qual é o milagre? Qual é a confirmação, ou quais são as confirmações de que esses homens têm a aprovação de Deus? Porque nos evangelhos está dizendo, e estes sinais seguirão aos que crerem. E quando Jesus enviou os discípulos, seguiam com eles os sinais, cooperando com ele, o Senhor, confirmando a sua palavra e a sua presença. O que você vê nesses grandes palcos é uma plateia que não examina a Bíblia, não medita, não reflete e se deixa empanzinar por coisas as mais diversas, com os mais diversos objetivos. Então, é isso. E quando advém a adversidade, a luta, porque Deus dá corda. Amanhã eu vou trazer aqui até uma profecia muito significante que foi dada em termos de 11 dias antes da morte da bispa ou da pastora Keila Ferreira, que segundo dizem, há muitas notícias, a gente vai aqui falar e eu não quero adiantar nada, tá, irmãos? Então vejam, irmãos, essa exposição, essa glória, essas mídias, esse poder econômico, poder político e poder religioso, você sabe de quem é esse poder, irmãos? Do diabo. Ele oferece e pede muito em troco. Eu estou generalizando aqui para essa grande exposição, cortando céus, mares. Esses homens não param, se sentem como verdadeiros cristos. Então,
Diz assim a Bíblia, Mateus capítulo 4, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, transportou Jesus, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Quais são os reinos? A fama, o poder político, o poder religioso sim, o poder econômico, o dinheiro, as riquezas, as glórias, os aplausos, tá entendendo? Tudo isso ele disse de quem era? É meu, não é de Jesus. De Jesus está escrito, não clamará, não se exaltará, nem se ouvirá a sua voz na praça. Ele era, dos homens, o mais indigno, e não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Mas a virtude, o poder e a unção de Deus pairava sobre ele. Há muita diferença desses que pregam o evangelho para o modelo instituído por Jesus Cristo e seguido pela igreja primitiva. Então, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí eu lhe pergunto, há uma grande possibilidade, eu acredito, que todas essas riquezas, todos esses poderes, todos esses aplausos, todas essas famas, todas essas aparições, você vai ver aqui em São Paulo e aqui em Pernambuco não é diferente. Tudo isso, irmãos, não vem de Deus. Irmão Josué, e de quem é que vem? Para não assustar você, vem. Quem foi que prometeu tudo isso a Jesus? E Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele renderás culto, se bem que repousava sobre ele a glória e a plenitude de Deus. Mas ele veio glorificar em sua vida, em seu trabalho, a Deus e não a ele próprio. Você vê isso nesses homens? Então, 2025, por certo, trará grandes surpresas, grandes providências de Deus, porque a igreja é de Deus e não de homem. Que Deus em Cristo a todos abençoe.